Shalom, queridos, estamos aqui no quadro Sou um Milagre, aqui com a diaconisa Heloísa Paladino. Vamos conhecer um pouquinho do testemunho dela, testemunho de vida, de conversão. A paz do Senhor, diaconisa Heloísa. A paz do Senhor, Diego. Quando... Pastor Diego. Amém. Quando você se converteu, como foi a sua conversão? Conte um pouquinho pra gente. Bom, eu me converti no ano de 2004. Eu tinha 17 anos e foi algo assim muito sobrenatural, porque realmente eu ainda não tinha ido a muitas igrejas evangélicas. Eu era católica e naquela época eu estava vivendo uma vida bem diferente, né, do que eu vivo hoje. Era bem complicado mesmo a minha vida. E através de um primo meu, que se chama Jackson, ele foi até minha casa, na época eu morava no centro, e me convidou já direto para ir para o encontro com Deus. E eu não sabia, eu não tinha ideia, né, do que era aquilo, mas se ele me falasse tudo o que aconteceria lá, talvez eu não tivesse ido. E Jesus queria fazer daquela forma comigo, né, de uma forma bem rápida, como foi, né, e a partir daquele momento, da sexta-feira, no primeiro dia, no PNL, já aceitei a Jesus, e a partir de lá eu já comecei a ter uma nova vida, uma nova história. Como você sentiu essa necessidade de aceitar Jesus naquele momento? O que te impulsionou aquilo? Bom, naquela época eu estava vivendo uma situação bem complicada, porque eu saí de casa aos 16 anos, tinha um pouco mais de um ano que eu havia saído de casa, e eu estava vivendo uma vida muito difícil, né? Eu tinha depressão, eu passava por muitos problemas naquela época, né, de aceitação mesmo pessoal, e eu tinha inúmeros amigos que na época me levavam mesmo para muitos lugares, e às vezes eu até levava também, como para festa, né? Na época eu bebia, fumava, então assim, era uma vida bem diferente mesmo, né? Era uma vida louca, como algumas pessoas falam, e era dessa forma que eu vivia, porém eu tinha um vazio dentro de mim e eu não conseguia explicar, porque muitas vezes eu saía e passava a noite inteira na balada, como hoje chamam, né? Passava a noite inteira bebendo, fumando, rindo, né? Dando gargalhadas, mas quando chegava em casa eu realmente sabia que o meu interior tinha necessidade de algo, porque eu começava a chorar e muitas vezes nem sabia o motivo, né, de estar chorando, mas sabia que faltava alguma coisa. E naquela época eu não tinha ideia realmente do que era, porque não tinha ainda ouvido muitas pessoas falarem de Jesus e do que ele podia fazer, né, na minha vida, na minha história. Mas a partir daquele momento realmente foi que eu comecei a ter uma nova experiência. Você tinha quantos anos nessa época, diaconisa? Eu era bem jovem, eu tinha 17 anos. É uma idade que muitos jovens se perdem, né, no mundo pelas más influências também, né? O que você tem a dizer sobre isso? É verdade, é uma idade que o diabo ele massacra a juventude, porque é uma idade que você está tomando, né, realmente decisões importantes na sua vida, e na época era, né, para que eu estivesse realmente ali sendo amparada pelos meus pais, mas até nisso, né, o diabo ele me tirou ali da convivência da minha família para me machucar, né, para que eu realmente fosse para o mundo e fosse viver experiências terríveis, né, como eu vivi. Mas é uma idade também em que Jesus me salvou, e que a gente tem esse poder da decisão, né? Os jovens eles têm esse poder da decisão, então eles podem optar por ter uma vida com Cristo, né? Como eu optei naquela época, eu tinha muitas coisas que eu podia fazer naquela época e dizer, não, agora está na época da minha juventude, eu vou aproveitar, eu vou realmente ir para festa, eu vou fazer outras coisas. Mas não, nessa época eu realmente optei por estar com Jesus, por aceitar Jesus, conhecer quem era Jesus, porque eu não sabia, né, quem era Jesus verdadeiramente. Nós sabemos que Jesus é real pelas mudanças que ele fez na nossa vida. O que Jesus mudou na tua vida?
Parece até clichê, né, falar isso, mas realmente tudo. Jesus mudou a minha história. Eu passei por muito tempo, né, tendo depressão desde o início da minha juventude, da minha adolescência até a juventude, né, até os 17 anos eu passei por muita depressão, por muitos problemas. E Jesus mudou tudo isso. Eu era uma pessoa que eu era contra casamento. Quando alguém falava em casar, eu dizia que jamais, entendeu, eu iria casar. E Jesus mudou isso também, porque graças a Deus esse ano eu faço 5 anos de casada, né? Tenho ministério, hoje congrego ali na igreja Berlai Roi, né? Sou diaconisa naquele lugar. Então assim, Jesus mudou tudo. Tudo o que era para ser sentença de morte na minha vida, Jesus transformou em vida, né? Então eu sou muito grata a tudo que Deus fez, porque verdadeiramente eu sou um milagre. Amém. E o que você tem a dizer para todos que nos assistem nesse momento que ainda não aceitaram a Cristo? A Bíblia diz lá em João, capítulo 14, no versículo 6, diz que Jesus ele é o caminho, a verdade e a vida. E eu tenho experimentado disso há 13 anos, né, de que verdadeiramente Jesus ele nos dá vida com abundância, ele transforma o nosso caráter, a nossa índole, tudo aquilo, né, que antes parecia me fazer feliz, mas na verdade era sentença de morte para minha vida, mudou. E hoje Jesus realmente me deu uma nova história, né? Está escrevendo uma nova história na minha vida. Então é isso que eu falo para vocês. Só Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Esse é o melhor caminho. Essa é a maior verdade. E eu tenho certeza que vocês vão passar a ter uma vida diferente a partir do momento que vocês começarem a querer conhecer esse Deus poderoso que ainda faz milagre nos dias de hoje. Amém. Glória a Deus pelo testemunho da diaconisa Heloísa. Que Deus abençoe você. Aceite a Cristo no seu coração e viva com Deus, viva feliz, tendo vida em abundância, vida eterna. Deus abençoe a cada um. Shalom, shalom.